Boa noite. Boa noite. Incêndio na histórica Estação da Luz destrói o Museu da Língua Portuguesa. Um bombeiro civil morreu. O fogo já foi controlado e agora o trabalho é de rescaldo. O governador Geraldo Alckmin diz que o local será reconstruído. Denúncia de corrupção derruba a cúpula da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. E mercado reage mal à posse do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Em meio à denúncia do Ministério Público sobre esquema de propina para aliviar a situação de policiais corruptos, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo troca a cúpula da Corregedoria da Polícia Civil. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, anunciou o afastamento do atual corregedor Nestor Sampaio Penteado Filho e mais 8 policiais. 7 são da Corregedoria, além do chefe dos investigadores do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. Há indícios contra vários investigadores que atuam na Corregedoria. Não há indício em relação ao corregedor atual, ao doutor Nestor. Não há em nenhuma das gravações transcritas, pelo menos aquelas que nos foram enviadas, mas entendi por bem trocar a corregedoria por um motivo. Não é razoável que o próprio corregedor que fazia parte, que comandava essa equipe, investigue membros da sua própria equipe que vem trabalhando com ele há 3 anos. Os policiais estão sendo investigados pelo Ministério Público Estadual. Eles são suspeitos de cobrar até R$50 mil por mês, uma espécie de mensalão para proteger policiais corruptos e passar informações sobre o planejamento de operações do MPE. A investigação, que corre em segredo de justiça, foi divulgada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso a imagens de câmeras de segurança do DEIC e que mostram uma suposta facilitação de fuga de investigadores que seriam presos. Durante a coletiva, o secretário anunciou também que o novo corregedor será o delegado Domingos de Paula Neto, que assume o cargo amanhã. Ele terá que trocar toda a equipe da Corregedoria e também afastar os policiais investigados. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, também comentou o caso e disse que os policiais civis envolvidos no esquema de corrupção e pagamento de propina para ter proteção da Corregedoria podem ser expulsos da corporação. Na cúpula do Mercosul, no Paraguai, o presidente Dilma Rousseff diz que ajuste fiscal trará resultados positivos em breve. Em Assunção, a 49ª cúpula do Mercosul reuniu a presidente brasileira e os presidentes do Paraguai, Horácio Cartes, do Uruguai, Tabaré Vázquez, e o novo presidente da Argentina, Maurício Macri. Já o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não compareceu e foi representado pela chanceler Delcy Rodrigues. A presidente do Chile, Michelle Bachelet, e o da Bolívia, Evo Morales, também participaram como membros associados. O objetivo do encontro era debater os direitos humanos e os desafios econômicos no bloco. Em seu discurso, Dilma parabenizou o presidente argentino Maurício Macri, que participou de sua primeira reunião de cúpula. Quero, em especial, dar ao presidente Maurício Macri as boas-vindas a essa sua primeira cúpula do Mercosul. Desejo-lhe êxito na missão de conduzir os destinos da Argentina nos próximos anos. Dilma citou medidas adotadas pelo Palácio do Planalto para conter os efeitos da crise internacional e destacou que o governo trabalha para que o país entre em um novo ciclo de estímulo às exportações e ao investimento em infraestrutura e energia. Estou certa de que a reorganização do quadro fiscal no Brasil logo trará resultados positivos, juntamente com o fim da crise política que tem afetado o meu segundo mandato desde o seu início. Tomaram posse hoje à tarde os novos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do Planejamento, Valdir Simão. Barbosa, que estava no planejamento, assume no lugar de Joaquim Levy, que deixou a pasta na sexta-feira, depois de semanas de especulação. A presidente Dilma Rousseff participou de uma reunião no Paraguai hoje e voltou para participar da cerimônia. No discurso, ela disse que a tarefa imediata dos novos ministros é contagiar positivamente o mercado. A mudança da equipe econômica,
não altera nossos objetivos de curto prazo, que são restabelecer o equilíbrio fiscal, reduzir a inflação, eliminar a incerteza e retomar com urgência o crescimento. A tarefa dos ministros Nelson Barbosa e Valdir Simão é de imediato contagiar a sociedade brasileira com a crença que equilíbrio fiscal e crescimento econômico podem e devem ir juntos. Com um perfil desenvolvimentista, Nelson Barbosa é próximo da presidente Dilma e do PT. Ele já tinha trabalhado no Ministério da Fazenda de 2006 a 2013. Em Brasília, se dizia que ele e Levi viviam em atrito. Enquanto Barbosa defendia uma flexibilização das metas fiscais, Levi era tido como um perfil mais rígido. Com isto, em tempo de crise, com a sombra de um impeachment, o Palácio do Planalto tinha medo do afastamento da base social da presidente Dilma. Na semana passada, durante manifestações pró-governo, os movimentos sociais e centrais sindicais pediam a troca na política econômica comandada por Levi. Já Valdir Simão, que entra no planejamento no lugar de Nelson Barbosa, tem um perfil técnico. Ele era chefe da Controladoria Geral da União desde o início do segundo mandato de Dilma. Ele é funcionário de carreira da Receita Federal há 27 anos. Ele também foi presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, havia conversado com investidores do mercado e essa conversa refletiu no câmbio. O dólar teve forte alta hoje e fechou acima de R$ 4,00 pela primeira vez desde 1º de outubro. A moeda norte-americana teve valorização de 1,92%, cotada a R$ 4,02. E o mercado financeiro aumentou mais uma vez a projeção de queda do PIB para este ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a retração da economia será de 3,70%. Para 2016, o cenário também é pessimista, com o PIB diminuindo 2,80%. Para a inflação deste ano, os analistas de mercado preveem que o IPCA fecha em 10,70%. É a 13ª alta consecutiva do indicador. Para 2016, a previsão do mercado é de uma inflação de 6,87%. E nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa a reação do mercado à escolha de Nelson Barbosa para o Ministério da Fazenda. Só com o discurso, Nelson Barbosa não vai diminuir a desconfiança do mercado nem o pessimismo quanto ao andamento da economia. Ele pode falar tudo o que o mercado quer ouvir, que defende reformas, idade mínima para aposentadoria, cumprimento da meta fiscal, uma política de austeridade. Mas só com ações efetivas é que vai ganhar credibilidade. Pesa muito o fato de ser um dos idealizadores da chamada nova matriz econômica, implementada no primeiro mandato da presidente Dilma, que deu nessa crise que o país enfrenta agora. Aquela política de ampliação de programas sociais, investimentos, desonerações, sem ter recursos para bancar. Ele está envolvido até nas pedaladas fiscais. E foi ele quem defendeu a meta de 0,5% de superávit das contas públicas para 2016, como uma banda que permitiria que fosse até zerada. O Congresso barrou a flexibilização, mas isso precipitou a saída de Levi, que defendia uma meta maior. Aliás, se é para seguir a cartilha de Levi, por que o ex-ministro saiu? Questionado sobre isso, Nelson Barbosa não respondeu. Tem a questão política. Ele é muito mais alinhado às ideias da presidente e às cobranças da base aliada, como nós vimos, que querem estímulos à atividade econômica. Nada contra isso, é evidente. O Brasil vive uma das piores crises da história, com desemprego em alta, inflação corroendo a renda das famílias, empresas fechando. Só que não é com a liberação irresponsável de recursos, populismo, que se vai reverter essa situação. Foi esse tipo de política que fez a economia afundar e o país ser rebaixado. Daí a reação muito negativa do mercado financeiro, a disparada do dólar. A prática dirá se Nelson Barbosa mudou ou não. Agora, mesmo que tenha mudado, vai ter que lidar com as restrições impostas pela crise política e também com a pouca margem de manobra, tanto em relação ao corte de gastos como na ampliação de receita. O desafio é grande. Eu volto na quinta. Até lá. Na cerimônia de transmissão de cargo, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou dos desafios para a retomada do crescimento econômico. Os problemas já estão mapeados, os impactos das principais alternativas de ação já estão sendo calculados e esperamos submeter nossa proposta de reforma da Previdência ao conhecimento da sociedade brasileira e ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre de 2016. O controle da inflação é condição
indispensável para a estabilidade econômica e para a retomada do crescimento. Mais importante, o controle da inflação é crucial para preservar o poder de compra das camadas mais pobres de nossa sociedade. Nesse sentido, a redução da inflação também é uma política social e uma prioridade do nosso governo. O Banco Central tem e continuará tendo total autonomia para administrar a taxa básica de juros, de modo a reduzir a inflação para o centro da meta estabelecida pelo governo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a posse do novo ministro da Fazenda. Nelson Barbosa, novo ministro da Fazenda, participou hoje de uma teleconferência com investidores e operadores de mercado. O ministro explicou o que pretende fazer no comando da economia. Ele disse coisas muito sensatas. Disse que a prioridade do governo continua sendo o ajuste fiscal e o reequilíbrio das contas públicas. Prometeu que não descuidará da meta de superávit e do controle da inflação. Até de reformas estruturais o novo ministro falou. Falou de reforma da Previdência com fixação de uma idade mínima para a aposentadoria. Em economia, o que não é óbvio costuma ser visto como besteira. Nelson Barbosa parecia Joaquim Levy falando. É como se o governo não fosse fazer nenhum ajuste na condução da sua política econômica. E os economistas que ouviram Nelson Barbosa perguntaram para os seus botões, ora, se não vai mudar nada, para que trocou de ministro? Obviamente, ninguém deu crédito ao que Nelson Barbosa disse. O ministro assume cercado de desconfiança. Simultaneamente, Dilma Rousseff foi ao Paraguai. Antes de dar posse ao novo ministro, no final da tarde, a presidente participou de uma reunião do Mercosul. Ela discursou na reunião e disse que o ajuste nas contas públicas do governo logo, em breve, dará resultados positivos para a economia brasileira. Dilma falou em retomada das exportações, retomada do investimento em infraestrutura. Ora, o ajuste nas contas de que fala Dilma é uma obra por fazer, depende de um monte de coisas que o Congresso ainda não votou, ainda não aprovou. E nenhum investidor fará investimentos em infraestrutura enquanto não tiver confiança, uma confiança que hoje não existe. O resultado é que nós estamos entrando em 2016 com uma situação muito parecida com a que vivíamos no início de 2015, com uma diferença. A crise econômica hoje é mais grave e exige providências mais rápidas e mais drásticas. E Dilma Rousseff, como ministra da Fazenda de si mesma, revela-se uma planejadora econômica peculiar. Depois de destruir a lavoura, Dilma quer colher antes de plantar. Boa noite. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que vai se reunir amanhã com o presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, para discutir pontos do rito do impeachment. E anunciou que vai entrar com recurso contra a decisão do Supremo. A principal reivindicação de Cunha e de líderes da oposição é a possibilidade de candidatura de uma chapa alternativa na eleição para a comissão especial que dará parecer pela continuidade ou não do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Supremo decidiu que somente os líderes partidários podem indicar nomes para o colegiado, sem possibilidade de candidaturas avulsas. Persistem algumas dúvidas sobre a continuidade do processo que precisam ser esclarecidas. A primeira dúvida, se a comissão for rejeitada pelo plenário, como fica? O governo reagiu. Nós consideramos que é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal e se ocorrer uma insistência nesse sentido, nós entendemos, inclusive, que é possível que ocorra uma denúncia por descumprimento de decisão judicial. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O delator Ricardo Pessoa cita DEM, PR, PMN e PRTB. Teriam recebido 5 milhões da empreiteira UTC. Todos, como demais partidos, negam ou alegam doação oficial. No celular de Eduardo Cunha, a mensagem citava 5 milhões da OAS para o vice Temer e a turma, notórios de um dos PMDBs. Vice e a turma negam. Seria doação legal, etc. Ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo, enfim foi condenado a 20 anos. Enfim, porque o chamado mensalão tucano, com o mesmo parça Marcos Valério, foi embrião do chamado mensalão do PT de 8 anos antes. À Polícia Federal, Lula atribuiu a José Dirceu indicações para a diretoria da Petrobras.
E o STF autorizou quebra de sigilos bancário e fiscal de Renan Calheiros, o presidente do Senado. Tudo isso negociado depois do Supremo, basicamente, manter o rito de impeachment decidido para o caso Collor em 92. Se a Câmara autorizar processo, a palavra final é no Senado de Renan. O ministro Gilmar Mendes disse ter havido cooptação e bolivarianização do Supremo, onde atuam seus colegas ministros. Dias antes, inaugurando seu instituto em São Paulo, o ministro do Supremo tem um instituto. Dias antes, Gilmar disse que Temer seria ótimo presidente e em seu voto citou o ministro Serra. Parodiando Sartre, para Gilmar Mendes, bolivarianos são os outros. E a propósito, o citado Serra manifestou o desejo de ajudar um hipotético presidente Temer. Em entrevista à Folha hoje, Aécio Neves jogou vinho na jogada. Disse: nem sequer pensar em cargos, porque o PMDB é parceiro de várias forças partidárias que degradam e assaltam o país. Aécio sabe ser várias dessas mesmas forças que governaram, governam e governariam com o PSDB. Ele diz isso por querer eleição em 2016, o que dependeria da queda conjunta de Dilma e Temer. No auge da crise, a forceps, Alckmin deu declaração pró-impeachment, que ele não quer, porque sabe que sua chance é 2018. Cai ministro, sobe ministro, dólar e Star Wars. Ciclópicos, esses são fatos. E também circo para torcidas, derrame de bílis para fígados estressados. Boa noite. Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Nossas equipes estiveram lá e acompanharam o dramático trabalho dos bombeiros. O Museu da Língua Portuguesa estava fechado nesta segunda-feira. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde e destruiu parte do prédio histórico de 148 anos no centro de São Paulo. O bombeiro civil Ronaldo Pereira da Cruz, que trabalhava no museu e tentou controlar o foco de incêndio, teve queimaduras pelo corpo. Foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Apesar da chuva que atingiu a cidade à tarde, as chamas não cediam e continuavam fortes. A gente vê que o incêndio aqui no Museu da Língua Portuguesa ainda não foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A todo momento chegam novas viaturas por aqui. Uma imensa nuvem de fumaça se espalhou pelo centro da cidade. Cerca de 100 homens trabalhavam para combater o fogo. Depois de 3 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio. Agora, eles fazem o rescaldo para tentar evitar que novos focos apareçam e também avaliam a estrutura do prédio. O museu e todo o complexo da Estação da Luz não tinham aval dos bombeiros para funcionar. Segundo o comandante da corporação, os responsáveis pelo museu apresentaram um projeto em 2004, mas não deram prosseguimento ao pedido. A apresentação é só a primeira fase de um processo para a obtenção do auto de vistoria. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Agora vai ser feita a recuperação do museu, obviamente, e depois novamente o processo de regularização. O governador de São Paulo disse que o museu será reconstruído. Nós vamos imediatamente tomar todas as providências, unir de novo a iniciativa privada, os nossos parceiros, para a sua reconstrução. O Museu da Língua Portuguesa, que atualmente exibe exposição sobre o escritor potiguar Luís da Câmara Cascudo, abriu suas portas ao público no dia 21 de março de 2006. Recursos de interatividade e tecnologia para apresentar os conteúdos são os diferenciais de um dos museus mais frequentados do país. Ele foi construído nos 3 andares da Estação da Luz, edificação do século XIX, tombada pelo patrimônio histórico. Desde que foi inaugurado, o Museu da Língua Portuguesa chama a atenção por expor seu acervo de forma inovadora, utilizando tecnologia de ponta e recursos interativos para a apresentação de seus conteúdos. O museu foi concebido para mostrar a língua portuguesa como elemento fundamental e fundador da nossa cultura. E tem também o objetivo de celebrar e valorizar a língua portuguesa, apresentando suas origens, história e influências sofridas.
O museu conta com uma área de 4.300 metros quadrados e está distribuído em 3 andares. Uma das grandes atrações do museu é a Grande Tela, um painel de 106 metros de extensão com projeções simultâneas de filmes que mostram a língua portuguesa no cotidiano e na história de seus usuários. A seguir, os detalhes da previsão do tempo para esta semana do Natal. E a crise afeta até as gorjetas nesta época do ano. Caixinhas de Natal estão mais pobres neste ano. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Tudo que a gente sofre, um abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha. Abrace 2016. Bradesco, tudo de Brá pra você. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. No Todo Seu desta segunda. Vamos curtir MPB de primeiríssima qualidade com o Filho de Peixe, Jair Oliveira, o Jairzinho. Tem bate-papo com Marília Gabriela. Como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar. Tô esperando você. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. O verão começa oficialmente daqui a pouco, às 2h48 da manhã. Mas o paulistano parece já estar enfrentando a estação mais quente do ano há dias, por causa do calor e das pancadas de chuva. Que, aliás, devem continuar. Vamos à previsão do tempo com Luciana Magalhães. A terça-feira será quente, com possibilidade de chuva em todo o estado. O sol ganha força e o calor aumenta em todas as áreas paulistas. E por causa do ar quente e da alta umidade, as nuvens ficam mais carregadas e há risco de chuva forte, principalmente no meio da tarde. No centro-oeste, máxima amanhã de 32 graus em Presidente Prudente e também em Araçatuba. Já no centro-norte, máxima de 32 graus em São Carlos e de 35 em Ribeirão Preto. E na faixa leste paulista, máxima de 34 graus, tanto em Campinas como também em São José dos Campos.
Até quinta-feira, a capital paulista terá dias muito parecidos, com calor, ar abafado e pancadas de chuva que podem ser fortes no meio da tarde e também no início da noite. Os termômetros ficam acima dos 30 graus, com máximas de 32 graus amanhã, 33 na quarta e 32 novamente na quinta-feira. Está quase chegando a data mais esperada do mês de dezembro pelos funcionários dos comércios, o dia de abrir a caixinha de Natal. Esse ano, para driblar a crise, o jeito foi ter criatividade e caprichar no atendimento para conquistar o cliente. Ó a caixinha! Obrigado! Para o pessoal desse açougue, existe Papai Noel e ele dá dinheiro de presente. Olha ele aí. A gente sempre dá uma caixinha, né? Uma coisa meio já... como que eu diria, institucionalizada no Brasil, né? Papai Noel é modo de dizer. É que qualquer cliente que deixar um trocado na caixinha de Natal faz a alegria dos funcionários. Eles começam dia 1º de dezembro e divide dia 31. Pô, isso aí, nada, dá uma bela festa de Natal, né? Quanto mais ou menos costuma entrar? Aí entra bastante, cara. Aí eu vou te falar uma coisa pra você. Igual ano passado, eles dividiram aí em torno de 8 a 10 mil reais. Mas até nisso, ela está interferindo, a crise econômica. Nesse restaurante, a caixinha virou caixinha mesmo. Tá pequena porque a crise está grande, então não adianta fazer uma caixinha grande, né? Aí a gente fez uma caixinha assim, pequenininha, mas tem conteúdo já lá dentro. E não é por falta de tentativa. Nessa padaria tem a tradicional caixinha na hora do pagamento, mas não é só ela não. Deste lado tem duas específicas para quem fica atrás do balcão. Uma para o pessoal da padaria e outra para quem corta os frios. Juntas, elas dão um peso bom, ainda mais nesse Natal, que deve ser mais magro por causa da crise. Tá difícil, os tempos estão... Cortei caixinha, cortei tudo. Se eu deixar a caixinha, eu não posso comer o bolinho. A dona deste café no centro de São Paulo até arranjou uma caixinha bem simpática para ver se os clientes que estão colocando menos a mão no bolso se empolgam e doam mais. Até que funcionou. Nós temos clientes que vêm todos os dias e esse pessoal acaba criando uma amizade. E esses é que acabam contribuindo muitas vezes com R$100, R$150, às vezes na caixinha delas. Mas a regra é clara. O Papai Noel só dá presente para quem se comportou durante o ano todo. Ou melhor, quem ofereceu um bom atendimento. Duas atendentes muito simpáticas. Uma faz o melhor café de São Paulo, a outra faz a melhor água com gás de São Paulo. A gente tem que sempre tentar ajudar as pessoas que nos ajudam, que nos prestam um serviço bem prestado. E o rodízio municipal de veículos será suspenso a partir de amanhã. De acordo com a prefeitura, o rodízio só volta no dia 11 de janeiro do ano que vem. Apresentador se engana e final do concurso de Miss Universo fica marcado por gafe histórica. Ao final da cerimônia realizada em Las Vegas, Steve Harvey anunciou como a ganhadora do concurso a colombiana Ariadna Gutierrez. Mas a felicidade durou pouco. Steve Harvey voltou ao palco e pediu desculpas pelo engano. O apresentador explicou que havia anunciado a segunda colocada e que a verdadeira ganhadora era a candidata filipina Pia Wurtzbach. A coroa foi então retirada da colombiana e passada à real vencedora. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Vono todo seu. Uma ótima semana para você e até amanhã.